você. Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Como sempre, aqui dos estúdios da Globo News de São Paulo. O governo fez uma grande comemoração em torno do leilão do grande campo de Libra do pré-sal na semana que passou. A ideia desse programa é discutir o pré-sal em muitas das suas dimensões. O que significa o pré-sal no contexto de energia internacional, o que significa o pré-sal em termos de desenvolvimento do Brasil e que negócio foi esse, afinal, que foi tão comemorado pelo governo na semana que passou. 3 são os nossos convidados aqui em São Paulo. Começa a apresentação dos nossos participantes por José Goldenberg, físico e professor da USP. Está conosco também Maurício Tolmasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética, EPE. E o terceiro participante da nossa roda hoje é Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Neste momento eu queria mandar a minha saudação especial a você, o ouvinte da CBN, que nos acompanha todo sábado à noite. Goldenberg, vamos começar do pequeno para o grande? Foi um bom negócio que o governo brasileiro fez com o leilão do pré-sal na segunda-feira passada? Foi um negócio medíocre. Podia ter sido pior e podia ter sido melhor. Pior e melhor ao mesmo tempo? Eu entendi você falar, podia ter sido pior e podia ter sido melhor. Exatamente. Foi medíocre. Isso. Eu acho que esse leilão acabou, digamos, desmanchando a parálise que havia na exploração de petróleo. Ele veio atrasadíssimo, há 5 anos que isso não é feito, né? Mas acontece que ele não atraiu grandes grupos internacionais. E, portanto, o ágio foi zero. É claro que as pessoas se acostumaram aqui no Brasil a medir o sucesso do leilão pelo tamanho do ágio, né? Lembra das teles, sobretudo. Exatamente. E aqui não houve. Então, significa que o entusiasmo das grandes empresas internacionais pelo leilão não foi grande coisa. Mas, por outro lado, foi feito o leilão e um grupo razoável ganhou. Quer dizer, a ideia de que seria um grupo de empresas secundárias não é verdade. Tem a Shell e tem a Total. Duas empresas privadas de porte Exatamente. planetário. Os chineses provavelmente estão numa outra jogada, né? Os chineses querem garantir suprimento para o futuro. Mas a Shell e a Total são empresas que têm experiência nessa área também. De modo que eu diria que foi um sucesso moderado. E a sua interpretação, Tolmasquim? O governo fez um bom negócio segunda-feira que passou? Eu acho que fez um bom negócio, acho que atingiu o objetivo que queria. Eu acho que essa questão do ágio não é um bom indicador de sucesso. Ele pode ser, pode não ser, mas eu acho que tem outros critérios mais objetivos. Que seriam? Primeiro, o governo conseguiu uma parcela expressiva do excedente, que se chama renda petrolífera. O que é a renda petrolífera, para se entender bem? Você tem a receita total, você tira os custos, aquilo é chamada renda petrolífera. Essa renda, ela... É o petróleo que sobrou depois do petróleo que foi tirado para pagar os custos. Você pegou a receita total, tirou os custos, você tem a renda petrolífera. Essa renda... É o que eles chamam em inglês de profit oil, o óleo do lucro. É isso. Essa renda, 85% dela ficou com o Estado e suas empresas. O que é essa renda? São os royalties, o bônus, o PIS/COFINS, imposto de renda, contribuição sobre o lucro, o excedente em óleo do Estado, o excedente em óleo da Petrobras. Então, esse é um valor expressivo. A segunda coisa importante é que, com esse leilão, foi atendida a condição que o Estado brasileiro estava se colocando, que a Petrobras pudesse operar. E isso tem uma importância grande, porque a Petrobras operando, o conhecimento da exploração do petróleo fica com ela, porque quem opera que fica com o conhecimento da região. Depois, a questão de pesquisa e desenvolvimento é feita pela operadora. Se a operadora é a Shell, ela vai fazer pesquisa e desenvolvimento lá na Europa. Né? Se fosse uma empresa americana, faria nos Estados Unidos. Sendo a Petrobras, ela vai usar os centros de pesquisa e universidades brasileiras. E a quarta questão é que é atendido o critério de ser um alavancador da indústria nacional, porque tem questões de conteúdo nacional. É crescente, mas a partir de 2022 chega a 59%. Então, a ideia é que o pré-sal seja um motor da indústria nacional. Então, essas pré-condições, além do bônus, claro, que foi um bônus
relativamente alto, essas pré-condições foram aceitas, eram suficientemente boas. Não precisava ter mais do que isso para ser um sucesso. E o que estava faltando é que o grupo que fosse atender fosse um grupo forte. E, como foi bem dito com o Goldenberg, o grupo é bastante forte, porque reúne empresas da primeira linha, né? Só para resumir, para o pessoal acompanhar seu raciocínio. Ganha e é um bom negócio na sua interpretação, porque arrecada, porque tem lucro na venda, porque faz que a Petrobras, como operadora, tenha experiência e a capacidade de desenvolver pesquisa e desenvolvimento, conhecimento, atrai um grupo que, na sua definição, é um grupo forte, e não, por último, também dá uma boa chance de crescimento da indústria nacional. Só queria colocar o Adriano nesses argumentos, a gente tem tempo à vontade para discutir todos esses aspectos. Adriano, foi um bom negócio ou não? Olha, eu acho que não foi um excelente negócio como o Goldenberg colocou. E a culpa disso é que o governo, lá em 2010, né, quando mudou a legislação do petróleo, na véspera de uma eleição presidencial, ele resolveu fazer o populismo, né, com o petróleo, o setor de petróleo, né, e fez um modelo de partilha, que eu chamo de partilha tupiniquim, né, onde você introduziu alguns aspectos que você colheu agora no leilão de Libra, né. A questão dos 30% da Petrobras, o mínimo, né, a questão também da PPSA, né, você vê que você criou a criação da estatal que exatamente, a PPSA, que o pessoal popularmente chama de Petrosal, né, nos jornais. Ela é uma empresa que tem custo no Brasil a mais, né? Criou mais uma estatal no Brasil, né? E essa empresa ela vai ter poder de veto no comitê gestor dos campos. O comitê gestor é aquele que decide os investimentos, o nível de produção do campo, etc., sem colocar R$1 de investimento, né? E a questão da Petrobras também ser monopolista de toda a operação desse pré-sal que vier a ser leiloado. Então o governo naquela época ele achava, né, William, que o Brasil assim era a última cocada do tabuleiro. Podemos mudar a lei do jeito que a gente quer, que vai vir todo mundo aqui, né? Aí demorou 5 anos para fazer o leilão. Imagina quanto dinheiro a gente perdeu, né? Concordo até com o Thomas Kim, o governo vai arrecadar bastante no campo de Libra, mas quanto a gente deixou de arrecadar? Se a gente faz esse leilão de Libra em 2009, a gente já está produzindo o primeiro barril de Libra agora. Nós vamos produzir o primeiro barril em 2020, né? Mas, enfim, essa intervenção excessiva é que me parece que fez com que uma grande parte das empresas que viriam ao leilão de Libra não comparecessem. Vamos lembrar que quando o governo lançou o leilão de Libra, ele esperava 40 empresas. Quando o edital foi publicado, apareceram 11. E no leilão lá do dia 21 de outubro, apareceram 3, né? Se a gente considerar as chinesas, as duas chinesas, uma, Total e Shell. Então de 40 foi para 11, de 11 foi para 3. Né? Então eu acho que se você está leiloando um ativo valioso como a Libra, né? Então, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, era dono de um ativo valiosíssimo, que é a Libra, a maior reserva do pré-sal. Então, é curioso, no mínimo, que um valor de um ativo com esse valor tão grande não tenha tido concorrência. Alguma coisa aconteceu, né? Entendeu? Então, eu acho que... Você quer intervir, Thomas? Eu queria, por favor. Quer dizer, essa área, Libra, é a maior descoberta, a maior área de petróleo já colocada em leilão nos últimos 10 anos. É algo monstruoso. E exige empreendimentos vultosos. Eu acho que é um equívoco a gente achar que tem num empreendimento desse tamanho, você vai ter muita concorrência. Eu acho, inclusive, que essa expectativa que foi divulgada... Mas quem achava que ia ter era o governo. O governo anunciou 40 empresas. É verdade. Não, eu acho que foi a ANP e eu acho que eles se equivocaram. Na hora que eles falaram isso, eu falei, eu não teria falado isso, porque, nitidamente... o tamanho do investimento é tão grande que não é coisa para empresas grandes e para pouco consórcio, não é? Se quer dizer, 1 ou 2, mas não é uma coisa para muitos, porque nem todos dão pé. Eu só tendo a discordar de você num ponto. Olha só, o que acontece? O leilão ele tem uma jabuticaba brasileira. Qual é a jabuticaba? A Petrobras entra no leilão tratada de maneira diferenciada das demais empresas. Por que diferenciada? Porque ela tem um mínimo de 30% e ela é operadora única. Então, quando se forma o leilão, quer dizer, se a Petrobras decide entrar num consórcio com mais de 30%, como foi o caso que ela colocou mais de 10%, automaticamente você desestimula a criação de outro consórcio.
Porque existe aqui no Brasil, ninguém gosta de brigar com a Petrobras, todo mundo tem medo da Petrobras e tem medo do governo. Então, se a Petrobras caiu num consórcio, já estimulou o outro. E a Petrobras, só um instantinho, a Petrobras também, ela hoje está numa situação financeira difícil, ela está descapitalizada, então ela tinha que entrar num consórcio, por quê? Imagina o seguinte, se ela ficava esperando o consórcio vencedor. Aí o consórcio vencedor, ao invés de dar os 41,65, que era o mínimo do excedente de óleo, o consórcio se resolvia a dar 60%. Você destruía a Petrobras ainda mais economicamente. Não, é só comentar, houve uma grande disputa antes do leilão pela sociedade com a Petrobras. Então houve sim, todas as empresas, houve negociação com a Petrobras para formar um consórcio que ia ser formado. Não foi no leilão, mas foi antes. Todos os empreendedores que estavam ali estavam vendo e se montou o consórcio que se achava que era o mais forte que tinha. Eu acho que tem uma questão importante, quando fala-se que perdeu tempo, eu acho que não perdeu. Porque a partilha tem uma diferença grande de concessão. A diferença principal é a questão de com quem fica o óleo. No contrato de concessão, uma vez que o óleo é extraído, ele é propriedade das empresas que extraíram aquele óleo. As empresas vendem e remuneram a União com os recursos do royalties, participação especial. No contrato de partilha, o óleo, uma vez extraído, é propriedade da União, todo o petróleo. A União vai pegar uma parte desse petróleo e dá para as empresas a título de reembolso dos custos que elas tiveram pelo investimento. E uma outra parte, que é o excedente, ela reparte para remunerar o capital. E sobra uma parte de petróleo com o Estado brasileiro. E isso tem uma importância muito grande do ponto de vista estratégico, geopolítico, comercial. Nós vamos entrar nesse lado. Então, conclua, por favor. Então, essa é uma diferença muito grande, porque ficará petróleo com a União. E o Brasil tem uma característica que o petróleo hoje é encontrado em áreas do mundo conturbadas, que tem conflitos, que não se respeita contratos, que não tem democracia, etc. E o Brasil, a União, vai ter um petróleo... Sempre foi, então. Mas é isso. E hoje, quer dizer, o Brasil é um petróleo de boa qualidade, num país como o Brasil, que não tem conflito, que respeita contrato, que tem uma democracia... E ninguém apareceu no leilão. Então, não, eu sei, mas estou falando o seguinte, mas a questão do... Vocês estão dando um valor muito grande ao ágio do leilão. Deixa eu interromper só um momento, porque há alguns pontos muito interessantes que você suscitou no que você acabou de falar. Nós vamos entrar, e como eu disse na abertura do programa, nós vamos ver o pré-sal nas suas três grandes dimensões. Na sua dimensão internacional, geopolítica, obrigado pela palavra, que às vezes é desprezada, mas ela tem boa utilização nesse contexto. Nós vamos ver o pré-sal no contexto do desenvolvimento brasileiro e, por enquanto, estamos vendo este negócio que foi realizado na segunda que passou. Há um ponto que você destacou, além das questões de ágio, e eu vou passar a palavra ao Goldenberg, independentemente do que você quiser comentar a respeito dos aspectos comerciais do que aconteceu na segunda-feira passada, a minha pergunta se relaciona a um dos pontos ao qual o Thomas Kuhn deu grande importância, que é a indústria nacional, que está protegida por uma cláusula de conteúdo nacional, que começa de 50% e vai chegar até 59%, e o aspecto desenvolvimento tecnológico. Qual é a sua interpretação desses aspectos? Fora, Goldenberg, o que você quiser dizer a respeito do lado comercial do negócio. Não, acho que o lado comercial já foi suficientemente discutido. Eu queria ponderar para o Thomas Kuhn o seguinte, o Thomas Kuhn, as pessoas acham sempre que o Brasil é maior e atraente, etc. E tal. Sabe, eu vivi no exterior como vários colegas, né? E em lugares até muito interessantes. O que eles conhecem do Brasil é Pelé e Gisele Bündchen, né, ou as mulatas do Rio de Janeiro, né? Então a ideia de que o mundo todo estava de olho nas reservas da Libra, etc. e tal, é completamente incorreta, viu? O que está acontecendo no cenário mundial de energia é um furacão, viu? Quer dizer, o que está acontecendo é que a Indonésia, aquela região lá, tem se achado gás em grandes quantidades. Nas antigas repúblicas da União Soviética também tem se encontrado
gás em grandes quantidades, e os Estados Unidos estão atravessando uma revolução. Ou seja, a ideia de que, o Brasil tem que manter essa riqueza para si só, etc. e tal, tem um custo tremendo, Tomassin. Quer dizer, realmente, explorar petróleo no pré-sal não é fácil, viu? Não é mesmo? E há um monte de incertezas, não é incerteza tecnológica, né? Do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico. E que vão custar muito. Quer dizer, tem empresas grandes que competissem e que viessem com a tecnologia deles, viu? Seria uma coisa boa, viu? Quer dizer, não vamos minimizar isso, né? Claro. Agora, a Petrobras é líder mundial hoje da exploração de águas profundas, né? Ela tem esse know-how, desenvolveu essa tecnologia. E as parceiras que estão vindo, né? A Shell, a Total, elas vão poder... Elas não são operadoras, né? Não, eu sei, mas vão estar fazendo parte do comitê lá operacional que vai gerir. Então, quer dizer, vai haver uma troca, né? Então, eu acho, sabe, Goldenberg, é claro, a gente pode olhar só o Brasil produzindo petróleo e vivendo da renda da exportação do petróleo. Eu acho que esse modelo, a gente teve vários ciclos, né? O Brasil exportador de ouro, exportador da borracha, exportador do café, exporta e importa riquezas. Eu acho que o olhar que a gente tem que dar ao Brasil para esse petróleo é o petróleo como alavancador do desenvolvimento industrial, científico, tecnológico brasileiro e usar suas receitas para a educação e saúde. Então, esse é um projeto... Esse é um ótimo ponto. Esse é um projeto que vai muito mais do que se o ágio foi 10%, o ágio foi 5%. Se o negócio... É uma visão estratégica de país, é uma visão estratégica de como usar o recurso que o país tem para o desenvolvimento industrial. Isso, eu costumo dizer, só para terminar, eu costumo dizer que a gente teve uma sorte danada de só descobrir esse petróleo agora. Porque se nós tivéssemos descoberto esse petróleo, na época a gente não tinha universidades constituídas, não tivesse centro de pesquisa, não tinha um aparelho industrial, talvez o Brasil tivesse virado, não quero nomear um país, mas um qualquer desses países que vivem aí exportando petróleo, que a população não tem indústria, a população vive mal. Nós temos um aparelho científico... Você está se referindo a um aspecto histórico interessante. Nenhum país extraordinariamente rico em recursos de energia se transformou numa grande potência. É a maldição do petróleo, né? Tem um termo que é estudado isso. Agora, o nosso desafio é romper com isso. Né? Nós não queremos virar um país exportador de produto primário. Nós queremos que esse petróleo seja alavancador da indústria nacional, da ciência e tecnologia. Quer dizer, então, para isso você tem que construir uma maneira diferente. Vamos colocar a nossa conversa, então, nessa segunda dimensão? Claro. Quer dizer, o peso do pré-sal como desenvolvimento do Brasil. É aí que alguns críticos fazem observações contundentes. Por exemplo, quando se considera a questão de concessão e de partilha, um jornal que eu respeito, o Financial Times, que afinal de contas é um jornal lido por quem não quer perder dinheiro. Isso já é alguma coisa independente dos aspectos ideológicos ou das simpatias que a gente possa ter. Ele é dirigido para quem tem muito medo de perder dinheiro. A conta que ele faz é que o Brasil, se tivesse adotado a concessão ou a partilha, a diferença daquilo que o Estado brasileiro acaba ganhando, o que acaba ficando, é a mesma, não há diferença. Que o que teria, no caso da concessão, é atraído exatamente esse aspecto. Um grupo de inovadores e detentores de tecnologias que nos interessam do ponto de vista estratégico. E número 2, a crítica vem agora, e é uma crítica contundente pelo seguinte... Porque considera que essa ideia que você acabou de colocar na mesa, Tomassin, que é importantíssima no debate na sociedade brasileira, se afinal de contas eu tenho que ser dono ou não daquilo que está ali, não é o relevante. O relevante é a capacidade que cada país tem de mobilizar o que arrecadou em função desses recursos no seu próprio desenvolvimento. Isso. Exatamente. Exatamente o que eu quero colocar. É meio falacioso essa coisa, que partilha é melhor que concessão. Não é verdade, quer dizer, os dois modelos, eles têm suas vantagens. Claro. E você não precisava, talvez, no Brasil, ter criado a partilha, porque a concessão é muito bem obrigado. Você podia ter adaptado concessão a esse cenário de pré-sal. Essa história de que vai ficar dono de óleo, também, para que vai ficar dono de óleo? Na realidade, a empresa estatal nova, ela vai pegar esse óleo e vai vender o óleo. Então vai transformar isso num recurso que vai ser aplicado pelo governo brasileiro onde ele achar que é prioritário. Mas você pode vender para... Só um minuto. Vender troca de avião da Embraer. Só um minuto. Os países mais desenvolvidos do mundo usam modelo de concessão. Quem usa modelo de partilha é o país mais da África. Por quê? Porque não tem um
uma receita, né, tributária eficiente, sofisticada, uma cobrança, né? Então eu até fico contente de ver o Maurício Tomasquim falando da estratégia, porque eu realmente acho que é estratégico. O Brasil tem uma grande reserva de petróleo, né, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. O mundo, como o Goldenberg colocou, está passando por uma revolução energética imensa. Nós vamos chegar nesse aspecto Exatamente. ainda, eu só estou separando a discussão em capítulos. E esse assunto da revolução energética que ele colocou é outro ponto que a gente pode discutir. Nós vamos chegar aí. Do atraso de a gente ter perdido tanto tempo sem fazer leilão. Mas o ponto aqui, Adriano, é o seguinte, em que medida o pré-sal é o que foi definido pela Presidente da República na segunda-feira, um marco histórico porque faz o Brasil dar um salto de desenvolvimento? Eu acho que o pré-sal é um marco histórico. Você está falando de um investimento enorme. Agora, a gente tem que saber que marco histórico vai significar isso para o Brasil, né? O que eu digo é o seguinte, enquanto a gente no Brasil tratar setor de petróleo com ufanismo, com demagogia, com populismo, a maldição do petróleo vai estar muito mais próxima do que a bênção do petróleo. O governo tem que tratar o petróleo com foco e sem demagogia. Esse discurso, inclusive, que a gente já viu lá, em 2006, 2007, quando o presidente Lula anunciou o pré-sal, o petróleo é nosso, agora outra vez vamos salvar o Brasil com o campo de Libra, né? Como se, com o meio da complexidade brasileira, pudesse ser resolvidos as questões todas com os recursos de Libra. É um recurso importante? É recurso importante. Agora, eu acho que se a gente não entender, estrategicamente inclusive, não ter a frieza de entender que a gente tem que tirar esse petróleo, e que para tirar esse petróleo, a gente precisa de mais gente além da Petrobras, muito mais, como a gente tinha no modelo da concessão Atrail, né? Eu acho que o modelo atual da partilha é um modelo que penaliza a Petrobras mais do que ajuda a Petrobras. Só para a gente não voltar... Só um comentário. Eu acho que... Thomas, super breve, que eu queria colocar... Com todo respeito, eu acho que você pode até não concordar, eu acho que tem ponto de vista, eu acho que é natural, acho que nem todo... É saudável. Agora, eu acho que o fato de você não concordar não quer dizer que o fato de ser feito partilha é ufanista, como é que é a palavra? Basta ver o discurso da presidente de uma rede nacional. Quem está ouvindo esse programa e viu o discurso da presidente de uma rede nacional, entende que é ufanismo e é demagogia. Eu consigo ouvir vocês dois ao mesmo tempo, mas o pessoal em casa não. Precisa ser um de cada vez. Lá em casa, quem está nos acompanhando, chega tudo de uma vez só. Então, por favor, Tomasquim, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, você concluiu. Eu reinicio o programa num instante com o professor Goldenberg, que está me pedindo a palavra. Você conseguiu concluir, Tomasquim? Não, eu só estou falando que eu acho que tem que ser... A gente às vezes usa muitos adjetivos para falar. Eu acho que tem dois modelos técnicos, vários regimes. Um é o partilha, outro é concessão e tem outros. Uns têm vantagem, outros têm desvantagem. No Brasil, nós temos um sistema misto. Partilha para as áreas de pré-sal e concessão para as outras áreas. Então está continuando a concessão. Então ninguém acha que a concessão é um modelo ruim, tanto que está mantido. Partilha para o outro. Nós voltamos em um instantinho e aí a palavra vai estar com o Goldenberg. Nós vamos ainda passar uma breve passada de olhos, estou me repetindo, em relação ao que acabou de ser dito, sobretudo desenvolvimento, e vamos dar uma espiada no pré-sal e no cenário internacional. É só um instantinho. Fiquem conosco. Até já.